E aí, pessoal, beleza? Eita, aqui, olha só quem está aparecendo novamente. Para quem não conhece, meu nome é Gustavo e eu sou o criador do canal iTech. Aqui no iTech você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia no modo geral. Como você já deve ter visto aqui no título do vídeo, nós vamos falar sobre um tema muito importante, tipos de dados. No caso, os tipos de dados em Python. Não custa nada, pessoal, você clicar aí no botão de se inscrever e ativar o sininho. Isso contribui muito com o canal para eu continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, chega de enrolação, agora segue a vinheta e vamos para o vídeo. Bem, pessoal, antes de nós falarmos sobre os tipos de dados em Python, você tem que saber o que é um dado. Dado é um conjunto de valores que pode ser números, palavras, mas não transmite uma ideia, diferente da informação. Mas como assim? Bem, é simples. Vamos falar, por exemplo, sobre o número 7. 7 é um dado, mas ele transmite alguma ideia? Por exemplo, 7 o quê? 7 o quê? 7 reais? 7 quilos? Não temos uma ideia do que se trata isso. Agora, uma informação, não. Por exemplo, João tem 7 reais. Então, isso é uma informação, é um conjunto de dados. Então, esse é um ponto importante, porque muitas pessoas confundem dado com informação. Entretanto, como eu disse, são coisas diferentes. E como eu falei, os dados não precisam transmitir uma ideia. E por que é feita a classificação desses dados? Bem, principalmente porque nós, seres humanos, gostamos de classificar as coisas, né, pessoal? É feito principalmente por conta da forma que o computador representa esses dados internamente. E como vocês devem saber, o computador trabalha com sistema binário. Ele trabalha com 0 e 1. Caso vocês queiram, posso fazer um vídeo falando sobre o sistema binário. Bem, pessoal, mas vamos dar continuidade aqui. Bem, como eu disse, pessoal, o computador internamente trabalha com sistema binário. E bem, pessoal, como já disse, o dado pode ser um número, uma palavra, entre outros. E o dado é uma sequência de bits. E bit é um dígito binário, que assume um valor de 0 e 1, como eu já cheguei a falar, pessoal. Então, esse é o ponto. O computador, quando vai pegar, por exemplo, o dado 7 e 7.0 para internamente para o computador, são valores diferentes. Por quê? Porque vão ter uma sequência de bits diferentes. Então, está compreendendo, pessoal? Por exemplo, se você escreve maçã com letra maiúscula ou minúsculo, também vai ter uma sequência de bits diferentes. Então, quando você se trata de programação, tem todos esses pontos a serem analisados. Bem, agora como a gente já falou aqui um pouco sobre a teoria do que são dados e por que eles são classificados, agora a gente vai na parte prática. Então vamos lá para o PyCharm que eu vou mostrar um pouco mais sobre os tipos de dados em Python. Bem, pessoal, aqui a gente pode classificar os dados em dois tipos. Os dados do tipo simples e os dados do tipo composto. Bem, os dados de tipo composto, como o nome já diz, é composto por alguns tipos de dados. Por exemplo, a tupla, ela vai armazenar algum valor aqui, podendo ser texto, números. Entretanto, hoje a gente vai focar sobre os dados de tipo simples. Porque aqui falando de tupla lista, eu acredito que seria interessante fazer um vídeo sobre cada um deles. Então, caso você desconheça e queira que eu traga um vídeo falando de cada um deles, deixe aí nos comentários que eu vou falar, porque já é um pouco mais complicado. Mas aqui a gente vai falar sobre os dados de tipo simples aqui no Python. A primeira coisa que você deve saber é que aqui no Python você não precisa declarar o tipo de dado. Mas como assim? Supor em Java. Em Java você vai nomear a variável o tipo de dado que ela é. Aqui no Python não é necessário isso, pessoal. Mas vamos lá partir para os tipos que temos. Nós temos o tipo int, que no caso é o tipo inteiro. Que são os números inteiros, né, pessoal? Por exemplo, 7, 8, 9, 10. Isso sem casas decimais. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um print. Vamos colocar aqui o type, para a gente saber o tipo. E vamos colocar aqui o 7. Como vocês veem, a gente vai rodar aqui. E olha só, ele já classificou, é do tipo int. O tipo int, como eu falei, é do tipo inteiro. Agora a gente vai para o próximo. Eu vou comentar isso aqui, porque a gente vai dar continuidade aqui. E bem, pessoal, a gente vai aqui para outro tipo de dado, que é do tipo float. No caso, são os valores com casas decimais. Por exemplo, 7.0. Sim, mas existe alguma diferença entre 7 e 7.0? Sim, como eu disse, pessoal, o computador vai interpretar isso de uma maneira diferente, porque tem uma sequência de bits diferentes. E aqui no tipo do float, são com casas decimais. Isso já é compreensível, né, pessoal? Aqui no Python, no caso, ele assume o nome de tipo float. Vamos, por exemplo, aqui pegar, vamos colocar aqui um print, vamos colocar o tipo e vamos colocar 7.0.
Agora vamos rodar aqui para ver. Ó, como vocês podem ver, é do tipo float, pessoal, por conta de tratar do trabalho com essas casas decimais aqui. E no caso aqui, pessoal, você tem que ficar atento que ele não usa vírgula, mas utiliza ponto. Como você deve saber, a maioria das linguagens utiliza a língua inglesa. E lá eles trabalham com esse ponto aqui e não com vírgula entre os números. Isso é uma coisa importante, pessoal, para você se lembrar. Mas aqui, como eu disse, vamos mostrar que existe uma diferença entre esses tipos de dados. Olha só, do tipo int e do tipo float. Isso aqui está se referindo ao primeiro e o segundo. Estão compreendendo, pessoal? E vamos para o próximo. No caso, vamos para o tipo string. String, o que são strings? E a primeira coisa que vocês devem saber, no caso, as strings são palavras, textos, vou colocar aqui, texto, palavras. E elas na sua composição, têm aspas simples ou compostas. Tá entendendo, pessoal? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui um print. O print, no caso, é utilizado para a saída de um valor. No caso, o print aqui, pessoal, é para ter a saída de um valor. E aqui a gente vai colocar o print, vai colocar o tipo. E vamos colocar, por exemplo, 7. Vamos colocar o 7 novamente. Só que agora, vocês têm que se atentar que ele está no meio de duas aspas simples. Vamos lá rodar e vamos ver o que ele vai retornar. Ele vai retornar uma string, pessoal. Estão vendo? Apesar de ser 7 um número, por conta dele estar no meio de duas aspas simples, se torna do tipo string. E olha só, vamos colocar aqui aspas duplas para vocês verem que acontece o mesmo. Vamos rodar aqui. E ele é do tipo string. Então, estão vendo o retorno aqui, pessoal? Então, você tem que tomar muito cuidado. Aqui eu vou comentar também. E bem, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui de como é importante você compreender essa diferença. Vamos lá, vamos supor que a gente quer fazer um programinha bem simples para receber esses dois valores e somar. A gente vai colocar um input. E para que o input, caso você desconheça, o input no Python para receber valores. A gente vai colocar aqui um texto. No caso, que a gente vai escrever digite um valor. No caso, para A. E para B, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou copiar. E aqui o B. Agora, a gente vai querer somar isso aqui, né, pessoal? Vamos fazer aqui. Vamos colocar um print. E a gente vai colocar A mais B. Então, vamos partir aqui e vamos ver o que isso vai retornar, pessoal. E vamos aqui digitar um valor, pessoal. Vou colocar aqui 5 e aqui eu vou colocar um outro 5. Olha só, vejam, pessoal. O Python não sabe de nada. Ele calculou 5 mais 5 como 55. Não, pessoal. O Python não está errado, não, pessoal. 5 mais 5 é 10, não 55, né? Obviamente. Bem, mas como eu disse, pessoal, é importante a gente ter esse conhecimento dos tipos de dados, porque, por exemplo, o input ele não vai retornar um valor inteiro, ele vai retornar uma string. E a gente não pode somar duas strings, tá entendendo? Se a gente, por exemplo, a gente colocou aqui A mais B, eles não vão, não vai acontecer a soma desses dois números, mas sim a concatenação. O que é a concatenação? É juntar justamente esses dois valores. Se a gente vir aqui e agora colocar A e B, vai acontecer a junção dessas duas letras, tá entendendo, pessoal? Vamos supor que você está lidando com dados e você quer o salário da pessoa. E simplesmente elas começam a colocar letras, entre outras várias coisas. Isso, obviamente, vai trazer problemas e vai colocar uma grande bagunça no seu banco de dados. Então, por isso é importante você compreender essa diferença entre tipos de dados. Imagine a complicação se fosse um programa mais complicado, se você esquecesse desse pequeno detalhe, que ela retorna uma string. Imagina, se você está trabalhando com números grandes e é algo importante. É algo que vocês têm que se atentar, pessoal. Antes de mais nada, eu também vou mostrar aqui o tipo. Eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou dar um print e mostrar o tipo que está retornando esse valor. Vamos lá. Tipo. E vamos colocar, no caso, da soma A mais B. Vocês vão ver que, como eu disse, vai retornar uma string, não um número. Olha só, 5 mais 5. 55, e no caso é uma string. Esse que é o problema que está acontecendo aqui. Tá, e como eu resolvo isso?
E isso é simples, pessoal. Você vai ter que declarar o tipo de dado. Ah, mas você disse que não precisa declarar o dado. Depende, pessoal. Nem nesse caso aqui é necessário, por quê? Porque, como eu disse, o input retorna uma string. E vamos supor que, por exemplo, tipos, você está trabalhando com números. Pode ser tanto do tipo inteiro quanto do tipo float. Então, vai depender da sua escolha. Então, é aconselhável que você opte pela melhor opção. Então, talvez você esteja trabalhando com números inteiros, mas em algum determinado momento você vai precisar do float. Então, você já vai, pega e declara essa variável do tipo float para não acabar tendo problemas no futuro. Bem, então aqui a gente já terminou essa explicação, pessoal. Vamos aqui apagar essa parte. E aqui a gente já conseguiu compreender o tipo string. Agora a gente vai para o tipo complexo, pessoal. E no complexo, pessoal, não é algo complicado. Por exemplo, o 5J é um número complexo. Vocês vão ver aqui, ó, que ele vai retornar um tipo complexo. Por quê? Porque são números misturados com letras, o que está gerando aí o tipo complexo. E bem, pessoal, esses são os tipos de dados. No caso aqui, a gente tem o complexo. Opa, a gente tem o complexo, nós temos a string, que é uma sequência de caracteres, necessariamente não precisa ser, por exemplo, somente letras, como eu falei, pode ser, por exemplo, um número, mas só no caso uma sequência de caracteres. Então, o set pode ser uma string, tanto também, como também pode ser um número. Então vai depender muito com o que você está trabalhando, sabe, pessoal? Por exemplo, se você quer fazer uma concatenação de números, você vai, por exemplo, colocar ele do tipo string. Então, esse é um ponto importante para você compreender quando você está começando a estudar programação, porque os tipos de dados vão fazer uma baita diferença. Nós aqui no Python temos o inteiro, nós temos do tipo float, nós temos a strings e os números complexos. No caso, nos dados do tipo simples. Eu quase ia me esquecendo, pessoal, mas faltou um tipo de dado aqui, que é o tipo booleano. Vamos colocar aqui, que no caso, no Python, é o bool, que é o tipo booleano. O que é o tipo booleano, pessoal? É algo importante também quando a gente se trata de valores lógicos, que vai retornar o quê? True ou false. E o que é true e false? Se você não sabe inglês, seria verdadeiro ou falso, 0 e 1, sim ou não. No caso aqui, quando a gente fala true, o computador então vai entender como 1, sendo verdade. E quando a gente fala false, o computador entende como 0, no caso, um valor falso. Tá, isso pode estar ficando confuso, mas vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vamos supor if, se no caso, if do inglês para o português é se, a for igual a 1, print, mostre, verdade. Se não, print, false. Isso é para vocês tentarem compreender o que seriam esses valores true ou false. Se no caso, como eu disse, se trata quando nós trabalhamos com valores lógicos, com a parte lógica da programação. Vamos rodar aqui. True, então é verdade. A é igual a 1. Agora, se a gente colocar o A aqui valendo 0, o que será que vai acontecer? False. Sabe por quê? Porque 0 não é igual a 1, né, pessoal? Então, isso aqui é um exemplo, obviamente, simples, mas a gente parte desse princípio quando a gente está falando disso, pessoal. Então, esses aqui foram os tipos de dados, pessoal. Aqui a gente vai ter o tipo bool, que no caso é o tipo lógico, por exemplo, como a gente viu aqui, se A for igual a esse valor, print verdadeiro, se não falso. E assim por diante. Nós vamos ter o tipo complexo, a gente vai ter o tipo inteiro, que no caso é 1, a gente vai ter também o float, que é 1.0 e por assim vai. Então, os tipos de dados não são algo tão complicado assim, pessoal. Só a parte lógica que talvez seja um pouco mais confuso para quem está começando. Mas então foi isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e até a próxima, pessoal.